Parte 2, capítulo 6, a justiça. Dir-se-á que seria difícil com tais exigências pouco vantajoso vender casas. Pode ser, mas onde se viu a justiça ser fácil e vantajosa? Só o é para quem a recebe ou dela beneficia, e melhor para ele, mas só é uma virtude em quem a pratica ou a faz. Devemos então renunciar ao nosso próprio interesse? Claro que não, mas devemos submetê-los à justiça. E não o contrário. Se não contente-se com ser rico, responde Alain, e não tente ainda por cima ser justo. O princípio, portanto, é mesmo a igualdade, como vira Aristóteles. Mas antes de mais nada e sobretudo a igualdade dos homens entre si, tal como resulta a lei ou tal como é moralmente pressuposta, pelo menos em direito e ainda que contra as desigualdades de fato mais evidentes, mais bem estabelecidas, inclusive juridicamente, quando não mais respeitáveis. A riqueza não dá nenhum direito particular. Ela dá um poder particular, mas o poder precisamente não é justiça. O gênio ou a santidade não dão nenhum direito particular. Mozart tem de pagar seu pão como qualquer um, e São Francisco de Assis, diante de um tribunal verdadeiramente justo, não teria mais nem menos direitos do que qualquer outro. A justiça é a igualdade, mas a igualdade dos direitos, sejam eles juridicamente estabelecidos ou moralmente exigidos. É o que Alain confirma após Aristóteles e ilustra: a justiça é a igualdade. Não entendo com isso uma quimera que existirá talvez algum dia. Entendo a relação que qualquer troca justa logo estabelece entre o forte e o fraco, o sábio e o ignorante, e consiste no fato de que, por uma troca mais profunda e inteiramente generosa, o forte e sábio quer supor no outro uma força e uma ciência igual à sua, fazendo-se assim conselheiro, juiz e reparador. Quem vende um carro usado sabe perfeitamente disso, assim como quem o compra, e é nisso sobre a justiça que estão de acordo, quase sempre, mesmo que nenhum dos dois a respeite absolutamente. Como seria alguém injusto se não soubesse o que quer dizer justiça? Ora, o que um e outro sabem, por menos que reflitam sobre o assunto, é que sua transação só será justa se, e somente se, for tal que pessoas iguais em poder, saber, direitos, poderiam consentir nela. Esse condicional é muito bem denominado. A justiça é uma condição de igualdade a qual nossas trocas devem submeter-se. Isso também fornece o critério ou não, ou, como diz Alain, a regra de ouro da justiça. Em todo contrato e em toda troca, ponha-se no lugar do outro, mas com tudo o que você sabe e supondo-se tão livre das necessidades quanto um homem pode sê-lo. Veja-se no lugar dele. Você aprovaria essa troca ou esse contrato? Regra de ouro, lei de bronze.
A coerção mais rigorosa e mais exigente é querer a troca apenas entre sujeitos iguais e livres, e é nisso que a justiça, mesmo como valor, tem a ver com a política como com a moral. É justa, dizia Kant, toda ação que permite, ou cuja máxima permite, que a livre vontade de qualquer um coexista com a liberdade de qualquer outro, segundo a lei universal. Essa coexistência das liberdades sob uma mesma lei supõe sua igualdade, pelo menos de direito, ou antes ela a realiza. E somente ela é a própria justiça, sempre a fazer e refazer, e sempre ameaçada. Isso tem a ver com a política, dizia eu. Postular sujeitos livres e iguais, livres, logo iguais, é o princípio de toda a democracia verdadeira e o cadinho dos direitos humanos. É nisso que a teoria do contrato social, muito mais que a do direito natural, é essencial à nossa modernidade. São duas ficções sem dúvidas, mas uma pressupõe uma realidade, o que é sempre vão. Se existisse um direito natural, não precisaríamos fazer justiça, bastaria ministrá-la, enquanto a outra afirma um princípio ou uma vontade, o que está implicado na ideia de contrato original em Spinoza ou em Locke, como em Rousseau ou em Kant. É menos a existência de fato de um livre acordo entre iguais. Tal contrato, nossos autores sabem muito bem, nunca existiu, do que a postulação de direito, uma liberdade igual, para todos os membros de um corpo político, pelo que são possíveis e necessários acordos, de fato, conjuguem. E é aí que voltamos a encontrar Aristóteles. A igualdade, pois toda liberdade é postulada como igual a qualquer outra, e a legalidade, pois esses acordos podem ter, em determinadas condições, força de lei. Kant, mais claramente, talvez, do que Rousseau, Locke ou Spinoza, mostrou muito bem que tal acordo original era apenas hipotético, mas que essa hipótese era necessária a toda a representação não teológica do direito e da justiça. Eis, portanto, um contrato original e unicamente sobre ele pode-se fundar entre homens uma constituição civil, logo inteiramente legítima e constituída em república. Desculpa. Mas esse contrato não é, de modo algum, necessário supô-lo como um fato, e nem mesmo é possível supô-lo como tal. Ao contrário de uma simples ideia da razão, mas ela tem uma realidade prática, indubitável, no sentido de que obriga todo legislador a editar suas leis, como podendo ter emanado da vontade coletiva de todo um povo e considerar todo sujeito na medida em que este quer ser cidadão, como se tivesse concorrido para formar, mediante seu sufrágio, uma vontade desse gênero. Pois é esta a pedra que toque da legitimidade de qualquer lei política. E se, de fato, essa lei é de tal natureza que seja impossível que todo um povo possa lhe dar seu assentimento, se, por exemplo, ela decreta que uma classe determinada de sujeitos deve ter hereditariedade como privilégio da nobreza, ela não é justa. Mas, se é apenas possível que um povo lhe dê seu assentimento, então é um dever considerá-la justa, a supor, inclusive, que o povo se encontre presentemente numa situação ou numa disposição de sua maneira de pensar, tais que,
se resultado provavelmente negaria seu assentimento. Em outras palavras, o contrato social é a regra e não a origem da instituição do Estado. Ele não é o princípio de sua função, mas de sua administração. Ele não explica um devir, mas esclarece um ideal. No caso, o ideal da legislação, do governo e da justiça pública. Hipótese puramente reguladora, pois mais necessária. O contrato original não permite conhecer a origem necessária. Não, a origem do Estado. Nem o que ele é, mas o que deve ser. A ideia de justiça como coexistência das liberdades sob uma lei pelo menos possível não está ligada ao conhecimento, mas à vontade, da razão simplesmente prática, dizia Kant. Ela não é um conceito teórico ou explicativo para uma sociedade dada, mas um guia para o julgamento e um ideal para a ação. Rawls não diria coisa muito diferente. Se for necessário imaginar os homens numa posição original em que cada um ignore o lugar que lhe é reservado na sociedade, é o que Rawls chama de véu da ignorância, é para se darem os meios de pensar a justiça como equidade e não como simples legalidade ou utilidade. O que só se é possível desde que se coloquem entre parênteses as diferenças individuais e o apego de cada um, mesmo quando justificado a seus interesses egoístas ou contingentes. Posição puramente hipotética, também nesse caso, e menos parcialmente a exigência de justiça dos interesses demasiados particulares, que nos levam a ela, e com os quais quase irresistivelmente somos tentados a confundi-las. A posição original, diria eu, é como que a suposta reunião de iguais sem ego, pois nela supõe-se que cada um ignore não apenas sua posição de classes ou seu estado social, mas até sua inteligência, sua força ou os traços particulares de sua psicologia. E é nisso que ela é esclarecedora. O eu é injusto sempre, e não se pode pensar a justiça por essa razão, a não ser colocando o eu fora do jogo, ou, em todo caso, fora de condições de governar o julgamento. É a isso que leva a posição original, na qual ninguém jamais viveu, nem pode viver, mas na qual podemos tentar nos instalar, pelo menos provisória e artificialmente, para pensar e julgar. Tal modelo equivale a desviar do egoísmo na posição original. Ninguém conhece sua situação na sociedade nem seus trunfos naturais, e é por isso que ninguém tem a possibilidade de elaborar princípios para sua vantagem própria. Sem, com isso, postular um improvável altruísmo, pois nele cada um se recusa a sacrificar seus interesses, ainda que indeterminados, em benefício dos de outrem. Isso esclarece muito sobre o que é a justiça. Nem egoísmo, nem altruísmo, mas pura equivalência dos direitos atestada ou manifestada pela intercambiabilidade dos indivíduos. Trata-se de que cada um contar por um, como se diz, mas isso só é possível. Trata-se de cada um contar por um, como se diz, mas
Isso só é possível pois todos os indivíduos reais são diferentes e apegados a seus interesses próprios, que os opõem. Desde que cada um possa colocar-se no lugar de qualquer outro. E é a isso que leva de fato o véu da ignorância que deve, segundo Rawls, caracterizar a posição original, cada um ignorando quem ele será. Só pode procurar seu interesse no interesse de todos e de cada um. E é esse interesse indiferenciado, esse interesse ao mesmo tempo, mutuamente e pelo artifício do véu da ignorância, individualmente interessado, que podemos chamar de justiça ou que permite, em todo caso, nos aproximarmos dela. Aliás, seria necessário nos perguntarmos se, em Rousseau, a alienação total de cada um no contrato original e a dupla universalidade da lei na República não reduziam, pelo menos tendencialmente, a um resultado comparável, mas isso nos levaria longe demais ao pensamento político propriamente dito, ao passo que se trata antes de voltarmos à moral, isto é, a justiça não como exigência social, mas como virtude. As duas estão evidentemente vinculadas. O ego é esse vínculo quando estamos deslindado. Ser justo no sentido moral do termo é recusar-se a se colocar acima das leis, pelo que a justiça, mesmo como virtude, permanece ligada à igualdade. O que significa isso, senão que a justiça é essa virtude pela qual cada um tende a superar a tentação inversa, que consiste em se colocar acima de tudo e se sacrificar a tudo. Por conseguinte, a seus desejos ou a seus interesses, o eu é injusto em si, escreve Pascal, pelo fato de se fazer o centro de tudo, incômodo aos outros pelo fato de querer subjugá-los, porque cada eu é inimigo e gostaria de ser tirano de todos os outros. A justiça é o contrário dessa tirania, ao contrário, pois, do egoísmo e do egocentrismo. Mas talvez seria o caso de toda a virtude, ou, digamos, a recusa a se entregar a eles. Por isso, ela está sempre mais próxima do altruísmo, ou é este o único altruísmo, na verdade, do direito. Apenas mais perto, porém, amar é difícil demais, sobretudo quando se trata de nosso próximo. Só sabemos amar quando muito nossos próximos. Sobretudo quando se trata dos homens tais como são ou como parecem. Dostoiévski, mais cruel que Levinas, nota que muitos seriam mais fáceis de amar se não tivessem rosto. Amar exige demais, amar é perigoso demais. Amar, numa palavra, é nos pedir demais. Diante do desmedido da caridade, por a qual o outro é tudo, diante do desmedido do egoísmo, para o qual o eu é tudo, a justiça se mantém na medida que sua balança simboliza. Em outras palavras, no equilíbrio ou na proporção. A cada um sua parte, nem de mais, nem de menos, como diz Aristóteles, e a mim mesmo, graças ao que a justiça, apesar de sua medida, ou por causa dela,
permanece para cada qual um horizonte quase inacessível, como se eu fosse qualquer um. O que eu sou, no entanto, é a verdade da justiça, que os outros, justos ou injustos, se encarregarão de me lembrar. A justiça, lemos em Spinoza, é uma disposição constante da alma a atribuir a cada um o que lhe cabe de acordo com o direito civil. Em outras palavras, é chamado justo quem tem uma vontade constante de atribuir a cada um o que lhe cabe. É a definição tradicional tal como já encontrávamos em Simônides ou em Santo Agostinho. Mas o que é meu? Nada, segundo a natureza. Isso porque a justiça supõe uma vida social, política e juridicamente organizada. Não há nada na natureza que possa ser feito, ser dito, coisa de um ou de outro, mas tudo pertence a todos. Em consequência, no estado natural, não se pode conceber vontade de atribuir a cada um o que lhe cabe, ou de tirar de cada um o que é seu. Ou seja, no estado natural não há nada que possa ser dito, justo ou injusto. Para Spinoza, como para Hobbes, o justo é o injusto. São noções intrínsecas que só descrevem qualidades relativas ao homem e à sociedade, não ao homem solitário.